Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na fé que eu já sei de cor, tem dor que eu não sei rezar. Há verbos que adjetivam sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. No avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar, à espera de renascer. No olhar sertanejo a sede de chuva é grito que clama aos céus. Na dor que eu já sei de cor, na fé que não tem razão, tem vértice no horizonte, perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. No avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que não nos nega, nem tudo que sou é meu. Mais uma vez comigo. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é meu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou. Boa noite. Com muita alegria que nós iniciamos hoje um programa de direção espiritual muito especial, gravado aqui em Taubaté, no nosso querido Hotel Mazzaropi, que nos recebe todos os anos para a Semana Preparando Corações, que é a semana especialmente preparada pela Fundação Dom Couto, para convidar aqueles que nos ajudam ao longo do ano a manter e a fazer crescer a Fundação. Fundação Dom Couto, que tem um carinho muito especial com aqueles que nos visitam, e por isso a gente faz esse encontro. A gente vai fazer 2 programas daqui, e nós temos a oportunidade de receber essas pessoas aqui hoje. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tem é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. E às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir isso, não é? Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos, e de repente a gente vai fazendo a nossa vida
A gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. Eu tenho muito cuidado com isso, comigo. Sobretudo por ser uma pessoa muito pública. E você, diante da publicidade que você tem, você não precisa ficar pensando que sua vida é diferente de mim, não. Mesmo você não aparecendo na televisão e não tendo muita gente prestando atenção na sua vida, se bem que as redes sociais todo mundo presta atenção o tempo todo, né? Acabou a vida privada. Mas é impressionante como às vezes nós passamos a ser vítimas e reféns daquilo que os outros imaginam de nós. É muito triste. Quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro do casamento. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. Por isso que o namoro precisa ser um tempo de muitas decepções. Porque o que é a decepção? É aquele momento em que você percebe que o outro não é aquilo que você imaginou. Eu acho profundamente libertador quando alguém fala: Padre Fábio, eu estou tão decepcionada. Que bom, minha filha. Então agora podemos ser amigos de verdade. Porque antes o outro pode ter me imaginado demais. No amor é assim, a mesma coisa. Volto a dizer, você nas instâncias que são suas, eu não sei o tanto que você é conhecido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas você é conhecido de alguns. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. Eu gosto muito da experiência que Jesus nos fala no Evangelho de Mateus, uma parábola que ele utiliza-se de um exemplo do campo, porque Jesus era um homem simples, ele não falava de filosofia. Paulo fala filosoficamente. O apóstolo Paulo, quando você pega os escritos dele nas cartas, você tem ali um intelectual falando. Jesus poderia até ter essa capacidade intelectual, mas ele falava de maneira simples. Porque a missão de Paulo é diferente da missão de Jesus. Paulo tem o grande objetivo de tornar Jesus conhecido no meio daqueles que não acreditavam. Então ele precisava das rebuscações, intelectuais para poder para convencer aqueles que estavam ouvindo, para que pudesse dar a ele uma credibilidade. Jesus é muito direto. Ele fala de maneira muito simples, porque o grande desejo dele é tocar e transformar o coração de quem o escuta. Então você vai ver em muitos momentos Jesus utilizando-se de exemplos da vida do campo, porque ele falava com lavradores, ele falava com pescadores, e essas pessoas só podiam entender se ele falasse assim, com essa simplicidade. Mas essa simplicidade é de uma profundidade que ainda hoje continua nos falando. Deus nos fala com a voz que a gente sabe ouvir. Ele não vai falar com você a partir de uma linguagem que lhe é diferente, não. Sempre que Deus quer falar comigo, Ele fala a partir da linguagem que eu entendo. Ele vai utilizar-se de todos os recursos que são próprios da minha alma. Então, se você gosta de arte, é natural que Deus vá se revelar de maneira muito especial a você através da arte. Se você é muito religioso, Deus vai ter facilidade de se manifestar na sua vida através da religião. É por isso que a gente precisa ter muita paciência com aqueles que não vivem igual a gente, que não escutam a mesma voz que nós escutamos. Fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde Deus falará com aquela pessoa com a linguagem que ela sabe ouvir. Porque o grande desejo de Deus é comunicar-se a todos nós. Você como pai, você não precisa falar linguagens diferentes lá na sua casa? Você como mãe, tem 5 filhos, dá para falar igual com todo mundo? Não. Seria uma tolice da sua parte querer falar com todos os seus filhos, utilizando-se da mesma linguagem. Você fala de um jeito que o seu filho, aquele específico, entenda. Porque é seu desejo comunicar-se.
Por isso que é bom a gente observar o outro, porque lá você vai com um jeitinho que vai facilitar a palavra cair no coração dele. Quando eu falo a palavra, é o dia a dia. Não estou falando só da palavra de Deus, não. Às vezes você precisa dar um conselho para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está necessitada daquele conselho, mas se você chegar com os recursos errados, como diz a própria palavra, Sagrada Escritura, é jogar pérolas aos porcos. Não que o outro seja um porco. Não. É que às vezes o espaço, a maneira como nós escolhemos fazer é porca. É precioso o que eu preciso dizer, mas se eu digo com arrogância, você nem presta atenção no que eu estou dizendo, não? Eu particularmente tenho muita dificuldade de prestar atenção num arrogante. Pode estar falando a coisa mais verdadeira do mundo, aquilo não me toca. Essa semana eu estava lendo a entrevista que a Adélia Prado deu ao jornal O Globo. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler. Se não, dá uma pesquisada na internet. A simplicidade com que aquela mulher faz uma leitura do Brasil a me comoveu, porque ela disse que a tragédia de Mariana, aquela lama toda, é a expressão de uma lama maior. E ela falou que ela tem medo dessa lama. Aquela tragédia expressa outras tragédias nossas. Uma mulher simples, extremamente sábia, intelectual, mas que fala com a gente de uma maneira tão direta que é impossível a gente não ficar tocado e, mais que isso, modificado por aquilo que o outro disse para nós. Esse é o empenho de Jesus, minha gente. Tocar o coração do outro para que ele seja modificado por essa palavra que sempre quer o nosso bem. Se você procurar no Evangelho alguma palavra que seja contrária à sua felicidade, você pode me apresentá-la. Não. Toda e qualquer palavra dita por Jesus é sempre favorável ao crescimento daqueles que escutam. Até quando essa palavra é mais dura. Porque você também, como mãe, sabe que apesar de todo o amor que você tem pelo seu filho, a palavra dura faz parte do processo educativo. Não tem como você amar o seu filho e educá-lo sem a palavra dura de vez em quando. Mas aí você encontra o formato certo para dizer a palavra dura. A palavra dura precisa ser dita de maneira que aquela criança ou aquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem, identifique que ela lhe é favorável. Sim. A palavra deverá ser sempre favorável, deverá despertar em nós a consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Você pode observar que Jesus em nenhum momento ele lida bem com os mentirosos, porque a salvação só é possível aos que aceitam a verdade. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa indigência. Sou miserável, não tenho medo dessa miséria, administro-a dia a dia. Eu acordo miserável e vou dormir miserável, mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Jesus fala dessa realidade a partir do joio e do trigo. É o Evangelho que eu faço questão de que seja a pauta deste programa de hoje. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram... Não, desculpa, eu vou pegar um pouquinho antes. Jesus apresentou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeia boa semente no seu campo.
Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? E ele disse: Não. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. E no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Aí depois, nessa continuidade que eu estava lendo, Jesus explica para eles o significado dessa parábola. Ele voltou para casa, como eu tinha dito, os discípulos aproximaram e perguntaram a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola do joio? Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente só são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Como nós temos, a gente ouve, né? Eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos para nós é hoje. Eu tenho todo o direito de acreditar as minhas esperanças escatológicas. Bonito isso. Eu pensar que eu viverei um juízo final. Ótimo. Mas eu preciso fazer diariamente a experiência da volta do Filho do Homem na minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em nós vivermos diariamente este impacto da palavra de Deus em nós. Não posso esperar para o futuro, minha gente. Ou eu vivo esse encontro final com o Senhor hoje, ou eu vou sempre adiando as minhas transformações. Porque o meu cristianismo, quando levado a sério, ele me coloca na pauta do dia tudo aquilo que em mim precisa ser comparado com ele. Eu não posso negligenciar a minha oportunidade de ser parecido com Jesus. Você já me ouviu falar muitas vezes isso. Eu gosto de mudar um pouco essa chave, para a gente ressignificar a nossa pertença religiosa. A religião não deve ser uma obrigação para nós. Eu sei que você cresceu aprendendo que era obrigação ir à missa, confessar-se uma vez por ano. Eu sei que você cresceu aprendendo que o jejum é obrigação. Tudo foi obrigação na nossa vida, quando o assunto era religião. Esqueça isso. Apague isso. Cada vez que eu vou participar da Eucaristia, eu estou manifestando publicamente o meu direito de receber a vida de Cristo em mim. Não é porque eu sou obrigado a ir, não. Obrigação é um conceito muito frágil para ser sustentado nos dias de hoje, onde as pessoas têm tanta consciência de liberdade. Isso pode ter funcionado no tempo dos nossos avós, que subjugavam a vontade de seus pais, de seus superiores. Não, quanto mais livre vai se tornando uma pessoa, menor é a sua necessidade de obrigações. Quanto mais livre o coração se torna, menos você quer obrigações, você quer direitos. É igual a cidadania. Eu não jogo lixo na rua porque alguém está me observando e depois vai me punir. Não, não é por isso não. É porque eu tenho consciência que eu sou cuidador daquele lugar e eu tenho o direito de que ele permaneça limpo. Modifica, é uma chave que modifica dentro de nós.
Eu quero ser parecido com Jesus. Quero sim. No meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de ser, no meu modo de falar. Porque eu já concluí, a vida me fez concluir, que quanto mais parecido eu sou com Ele, quanto mais eu faço as escolhas que Ele fez, quanto mais eu penso como Ele pensou, maior é a oportunidade que eu tenho de potencializar aquilo que Deus me deu humanamente falando. Aí a gente ganha. Você ganha, eu ganho. Por isso, cada vez que eu vou dormir sem ter feito o meu juízo final, que você pode chamar do que você quiser. Todo homem, toda mulher que leva a sério o seu cristianismo, precisa fazer o seu juízo final antes de dormir. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que eu escolhi hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Quais foram as escolhas que determinaram hoje o meu jeito de ser? Aí você está fazendo o que Jesus falou. Dando uma olhada no campo da sua vida, na seara da sua vida, e identificando onde é que está o joio, que é aquilo que pode ser favorável ao seu crescimento humano, e onde... O joio não, né? Desculpe-me. É o contrário. Ainda bem que você estava atento e me olhou assim. Onde é que está o trigo? Tudo aquilo que é bom em você. Quantas pessoas semeiam trigo na sua vida? Hoje, por exemplo, muita gente pode ter semeado trigo na sua vida. Em mim, muitos. Um sorriso bonito que nos oferece é um trigo que cai no nosso canteiro. Uma palavra bonita que nos oferece. E quando eu falo bonita, comprometida, o bem. Um gesto de amor que uma pessoa faz, de delicadeza que uma pessoa faz com a gente na fila do banco. É joio? Não, é trigo. Aí você faz a leitura da seara e você pensa: hoje tudo isso foi semeado em mim para me tornar um campo fértil. É o reino de Deus crescendo em mim e em você através das nossas escolhas. Mas eu sei que também tem muito espírito de porco solto pelo mundo afora. E tem muita coisa ruim que cai o tempo todo sobre você. Uma fofoquinha que você vê no Facebook, você dá asas àquilo, aquilo te desagrada, te deixa chateado. Uma briguinha que aconteceu ali no Twitter e você levou aquilo a sério. Ou até mesmo uma fofoquinha que você fez, uma palavra maldosa que você soltou, uma palavra que você sabe que não edifica quem lê. Apenas por um mecanismo de carência, muitas vezes a gente faz. Nós semeamos joio nos outros e os outros semeiam joio em nós, é natural. Tem gente que tem a mão cheia de joio o tempo todo, porque está precisando se curar, está precisando ir para terapia, está precisando de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Tem gente que faz estrago no mundo o tempo todo, semeando misérias. Mas nós não podemos admitir esse papel ser nosso. Cristão, não, a nossa postura deve ser outra. O nosso compromisso deverá ser diário, em não permitir que o mundo seja semeado por coisas ruins a partir de nós. Então, minha gente, quando nessa canção a gente diz: nem tudo que sou é meu, é você ter coragem de jogar fora aquela mágoa, porque ela foi semeada por alguém que só tinha joio no coração. Não leve para a cama. Nem tudo aquilo que você se tornou é você. É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande, porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa,
conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares, porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Essa parábola do joio e do trigo, ela deveria ser lembrada por todos os dias antes da gente dormir, porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer essa limpa no canteiro da nossa vida, de fazer uma verdadeira reestruturação no contexto das nossas escolhas, para que, quem sabe, amanhã a gente permita menos joio na seara do nosso trigo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado, você que nos assiste, você que nos divulga. Programa muito especial hoje, gravado aqui em Taubaté, no nosso Teatro Mazzaropi, do Hotel Mazzaropi, que todo ano nos recebe aqui para a Semana Preparando Corações. Gostaria de convidar todo o pessoal de Ribeirão Preto. No dia 17 eu estarei aí. Dia 18 estarei em Brasília. Dia 19 em Fortaleza. E no dia 20, Santa Bárbara do Oeste. Se eu sobreviver, meu sepultamento é dia 21. Estão todos convidados. Cristian, boa noite. Não te cumprimentei ainda. Cristian está sempre de férias, mas dessa vez a gente deu sorte. Deu sorte de encontrá-lo na região. Tudo bem, meu amigo? Preparando o coração com a gente aqui. Olha, nunca é tarde para a gente mostrar o bem, mostrar a superação. Essa carta eu recebi no dia 19 de maio de 2014. E eu não sei porquê, eu estava mexendo nas minhas coisas essa semana e eu tive a oportunidade de encontrar, de ler essa carta. Eu confesso que não li na época em que ela me foi entregue. É uma pessoa de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ela escreve assim: Padre Fábio, meu nome é Rafaela, sou advogada e moro em Conselheiro Lafayette. É com o coração apertado de saudade que eu venho lhe contar como o seu sacerdócio tem transformado a minha vida e da minha família. Em julho, completa 5 anos, então significa que já completou, né? Se foi em maio, então já completamos 7 anos agora, não é isso? 6, que a minha irmã Camila faleceu, com apenas 6 anos, no auge da infância. Demorei todo este tempo, Padre, para organizar as palavras dentro de mim e colocá-las no papel. Minha história não tem como ser contada em poucas linhas, por isso peço-lhe desculpas. Camila chegou a nossas vidas no ano de 2003, no dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Nesse ano, minha família enfrentava graves problemas de saúde. Uma irmã de meu pai e 2 de minha mãe lutavam contra o câncer, um período difícil. E a Camila, Padre, trouxe alegria e esperança de dias melhores. Mas em menos de 6 meses, minhas 3 tias perderam a luta. Minha mãe entrou em depressão, a tristeza fez morada nas 2 famílias, e Camila, com apenas 1 ano, foi o remédio para curar tantas feridas. Durante o período difícil que passou com suas irmãs e cunhada, a minha mãe encontrava forças assistindo o programa Direção Espiritual. E por várias vezes me chamou para lhe fazer companhia, mas nunca me interessei. Não tinha uma relação muito boa com a igreja. Cabia a Camila essa função. Lembro-me de momentos engraçados quando o programa era transmitido na quinta-feira. Ela adorava a Grande Família e ficava brava quando minha mãe trocava de canal e resmungava: lá vem o padre. Mas tinha dias que ficava deitada, quietinha, escutando. E não tinha noção de quanto ela prestava atenção. Mas ela era muito inteligente, carismática, curiosa. Ela cresceu rodeada de muito amor, que era facilmente retribuído. No dia 18 de julho de 2009, Padre, saímos para comemorar o aniversário de meu pai. E ao retornarmos, notei que ela estava quieta, uma coisa difícil de acontecer.
Ficou durante um tempo assim, olhando o céu pela janela do carro, sussurrando uma música. Crianças geralmente cantam músicas da Xuxa, Patati Patatá, mas aqueles versos que nunca mais saíram da minha cabeça me chamaram a atenção. Camila cantava assim: que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Perguntei a ela que música era aquela e ela respondeu: é do Padre Fábio, Rafa. Minha mãe olhou para trás e disse: essa eu não conheço. Nem eu. Depois me ensina? Ela sorriu e disse que sim. Não teve tempo, padre. Foi a última música que ela cantou, nosso último passeio, o último sorriso que deu para mim. No dia seguinte, Camila acordou no meio da noite, disse que estava com muita dor de cabeça, desmaiou nos braços da mãe e não acordou mais. Corremos para o hospital, o médico, sem saber o que fazer, a transferiu para Belo Horizonte. Foi para o João 23, de lá para o Biocor. Os médicos perguntavam o tempo todo quais eram os problemas que ela tinha, que remédios tomava. Estávamos perdidos. Camila era uma menina saudável, esperta até demais para a sua idade. Teve catapora, resfriado, dor de barriga, problemas de toda criança, mas nada tão sério. Fizeram vários exames até nos darem a sentença final. Foi uma fatalidade. Uma veia importante no cérebro havia rompido. Não podemos fazer nada, disseram os médicos. Padre, eu não preciso descrever como foram os momentos seguintes. É dor que não cabe no papel. Não tem como ser explicada. Minha irmã se foi. E aqui, em meio a tanta revolta, padre, descrença, foi aí que o seu ministério entrou na minha vida. No processo de guardar tudo que dela era importante, lembrei-me dos versos da música. Queria guardar a última música que ela cantou. Não sabia o nome, não conhecia a letra. Então reuni todos os seus CDs e passei a dedicar horas do meu dia ouvindo um por um até encontrar a tal música. Nesse período de busca, padre, meus sentimentos começaram a se transformar. As músicas foram penetrando em meu coração de uma maneira que eu não sei explicar. Era como se Deus falasse comigo. Fiquei inquieta, incomodada com aquelas palavras de fé, de amor. Passei a assistir ao programa Direção Espiritual e conheci o Jesus misericordioso que tanto procurava. Suas palavras me ajudaram a superar o luto e dar um novo sentido à minha vida. 9 meses depois, padre, eu estava na Canção Nova, lugar sagrado, e renovei ali a minha fé e a minha esperança. Durante todo este tempo tentei entender como um padre conseguiu tocar tanto o coração da Camila, e hoje sei que com sua pureza de criança enxergou o que há de mais bonito no Senhor. O Jesus que anuncia. Padre, posso dizer sem sombra de dúvida que além do sorriso, o Senhor foi a herança mais preciosa que a Camila nos deixou. O sorriso dela nos dá esperança e seu sacerdócio nos ensina a fé. Queria muito lhe agradecer pessoalmente, quem sabe um dia. Hoje sei que a melhor maneira de retribuir é sendo exemplo de como Jesus fez bem na nossa vida. Fique com Deus e me desculpe mais uma vez pelo tamanho do testemunho. A minha história não é só mais uma história de superação através da fé. É uma história de como a religião pode fazer bem às crianças. Camila partiu sabendo que Deus a amava. No mundo de hoje, tão cheio de desamor e violência, precisamos evangelizar nossas crianças da maneira correta. Só assim poderemos ter um mundo melhor. A sua bênção. E que Deus continue te dando forças e coragem para prosseguir neste maravilhoso caminho de evangelização, que a cada dia resgata muitas pessoas. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, Tu vieste compreender por mim.
Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Eu gostaria de mostrar a foto da Camila. Muito obrigado, Rafaela, pela sua partilha. Essa é a Camila, que um ano depois, até mais, né, de receber esse testemunho. Muito obrigado pela oportunidade que eu tive. Vocês conseguiram ver daí? Que menina linda. Um dia o seu ministério tocou o coração da Camila e de herança ela nos deixou a seguinte mensagem: que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim e me diz coragem. Camila também teve a oportunidade de escolher o trigo. Tantas vezes nós escutamos coisas que nos destroem, e eu tenho certeza, Rafaela, que essa palavra da Camila, ou este verso que ela cantou nessa última noite de sua vida, e que lhe chamou a atenção, é sem dúvida um joio, um trigo muito especial, plantado no meio de tanto joio, no joio da dor, da desilusão, da desolação, que uma morte tão precoce pode gerar no coração de uma família. Às vezes Deus nos visita, Rafaela, através de pessoas que numa passagem muito breve pela nossa vida nos deixam aprendizados eternos. Eu vejo o tempo todo isso acontecer. Como pessoas que passam de maneira tão breve por nós nos deixam um aprendizado que às vezes nós temos uma vida inteira para absorver. São riquezas que não cabem no tempo. Eu particularmente penso que o aprendizado mais difícil que nós fazemos em Deus é de crer justamente na sua misericórdia. Porque a gente sempre tem a tentação de olhar o amor de Deus por nós a partir do amor que a gente tem pelo outro. Nem sempre eu tenho disposição de amar o outro quando ele não merece. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade imensa de querer bem o outro quando ele não me oferece motivos para este querer bem. E acreditar na misericórdia de Deus é um processo, é definitivamente o ponto-chave para a nossa vida ter qualidade. Porque quem se sente amado por Ele enfrenta qualquer batalha. Estou errado? Não. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando eu era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde. Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria,
os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa. Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. E é impressionante como essa menina, mesmo depois de partir, continuou sendo este referencial de proteção para essa família. É assim mesmo. Você que já enfrentou as suas perdas e que sabe o tanto que é doído perder alguém, sabe muito bem como o outro permanece vivo em nós durante a nossa vida inteira. Agora, quando o outro nos deixa um pouco de Deus, aí que não pode ser esquecido mesmo. Quando o outro nos apresenta a face misericordiosa de Deus, jamais poderá ser apagado de nós. Muitas pessoas passam pela sua vida, mas você jamais vai esquecer alguém que lhe colocou diante do sagrado, que lhe arrancou do contexto do joio. Porque é impressionante, minha gente, não basta ir muito longe, basta você observar ao seu redor como as pessoas estão mergulhadas em futilidades, em misérias que parecem ser alegrias. Como as pessoas estão sobrevivendo do temporário. Tudo muito externo, tudo muito fútil. O contexto do joio é muito forte entre nós. A gente ser arrancado deste contexto de futilidade e ser colocado diante do Senhor é um desafio grande. E jamais poderá ser esquecido aquele que nos arrancou do fosso de nossas misérias, aquele que nos fez esquecer, ainda que temporariamente, o contexto dos nossos pecados e nos fez acreditar naquilo que é sublime em nós. Um amigo de verdade faz isso com a gente. Um amigo verdadeiro, em nenhum momento ele fecha os olhos para os nossos defeitos, mas ele não os salienta, a não ser que ele seja invejoso, a não ser que ele esteja passando por um processo de inveja e ele vai fazer questão de te agulhar toda hora. Se não, se é um amigo de verdade, ele vai te recordar aquilo que é sublime. Os defeitos virão, o assunto virá no momento em que a gente precisar crescer, mas não será a tônica da nossa amizade. A gente se senta à mesa, a gente se reúne, é para a gente se recordar que nós somos sublimes. A gente sai de casa, a gente viaja, às vezes para tomar um lanche na padaria, como muitos de vocês fazem, antes de irem para os eventos. É para a gente se recordar que a gente é sublime. Sim, de vez em quando nós esbarramos em pessoas que nos recordam que somos sublimes. Não é que você deixa de ser porque alguém não te fala, é porque você se esquece mesmo. O mundo nos puxa demais, o joio tem uma força terrível sobre nós, ele causa um processo de encantamento ao contrário. Ele nos desencanta e ele não permite que a gente saia dele. As forças do mundo são cruéis quando o assunto é sedimentar as pessoas em suas misérias. E é por isso que dá tanto trabalho depois ir lá arrancar aquela pessoa que ficou sedimentada em suas misérias. Às vezes a sedimentação que é feita por um casamento infeliz, uma pessoa que assume uma vida com a outra sem ser amado, sem amar, aquele relacionamento infeliz sedimenta aquela pessoa naquele contexto de destruição, e ela esquece que ela é sublime. Os bons amigos, os verdadeiros amigos, e às vezes tem gente que tem sorte de ter nisso um marido. Meu marido é meu bom amigo, minha esposa é meu bom amigo, minha mãe é minha boa amiga, porque me lembra que eu sou sublime. Me faz esquecer o contexto destruidor do joio
e me joga para frente. Eu não quero ficar prestando atenção naquilo que eu perdi ao longo da minha vida. Eu quero arregimentar a minha coragem para eu ter condições de desafiar os joios de hoje. Aquilo que foi semeado em mim, que me é destrutivo, eu não quero que seja definitivo. Eu quero me recordar que sou sublime. É minha vocação cristã. É minha vocação cristã. Eu sou sublime. O bandido que está lá na penitenciária agora, que matou 16, 20, 30 pessoas, ele continua sendo sublime, mas ele está sedimentado no joio do mundo. Alguém precisa recordá-lo que ele é sublime, porque quando eu assumo a condição de ser sublime, eu começo a iluminar o outro para que ele veja o mesmo milagre nele. Onde você tem uma pessoa com a posse de sua dimensão sublime, ali ela se torna instrumento de transformação para as outras. Pode observar, é natural em nós que a gente ofereça ao outro aquilo que nos fez bem. É natural no humano, por mais egoísta que ele seja. A gente é egoísta quando é materialmente falando. A gente tem medo de perder, mas quando é um bem, você escuta aquela pregação, escuta aquela música. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer em você o mesmo que aconteceu em mim quando eu ouvi. Ou se não for igual, vai ser alguma coisa parecida. Você vai se recordar que é sublime. Um livro, a leitura de um livro, pode acender em nós a consciência de que somos sublimes. Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo. Uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo de semeadura, terá de colocar os dois contextos: o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Para isso nós vivemos, minha gente. A nossa vida cristã, depois de um testemunho como esse, a gente descobre que nós estamos no caminho certo. E se essa menina, na noite em que deixou o mundo, foi surpreendida pela certeza de que o amor de Deus é a sua realidade, já valeu ter feito a música. O mesmo você. Pode ser que você nunca componha uma música, mas quem disse que você também não pode recordar ao outro que ele é sublime? E viver para fazer isso, fazer a escolha de tornar o mundo mais sublime a partir de você. Derrame sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje em Taubaté. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender
Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Comigo, bonito. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, eu não estou só, e Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem.